Então, pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem, né? Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar diagramas de Bode, que são as curvas de resposta em frequência da função. Eu só quero lembrar um pouquinho para vocês o que é, de fato, uma função, a resposta em frequência, né? Matematicamente, ela é literalmente a função de transferência, né, g de S, de qualquer sistema linear, avaliada nos pontos em que S é igual a J ômega, né? Matematicamente, eu trouxe aqui uma figurinha que essas figuras são na apostila, né? A magnitude da função g de S, né? Lembrando que o plano S está aqui, ó, sigma, eu tenho sigma num eixo e eu tenho ômega no outro aqui, ó. Então, na verdade, o plano aqui embaixo é o plano S, né? Eu tenho sigma mais j ômega. Essa curva aqui, essa superfície, é literalmente o módulo da função g, de S. Tá? Então, a magnitude, todos os valores de magnitude para todas as entradas S resultam essa curva, essa superfície aqui. Ó. E essa curva vermelha, que eu assinalei aqui para vocês, é literalmente G de J ômega. E percebam que ela é a intersecção entre essa superfície e um plano, né? O plano que fica aqui com sigma igual a zero. Ó. Vou tentar desenhar esse plano da melhor maneira possível. Né? Esse plano aqui. O plano em que sigma é igual a zero, né? A intersecção desse plano com a curva gera essa curva vermelha aqui, que é literalmente a resposta em frequência do meu sistema. É óbvio que essa resposta em frequência, a gente não olha ela em 3D. A gente vai olhar ela assim, ó. E mais, ela, como ela está desenhada aqui, exatamente aqui, né? Da maneira que ela está desenhada aqui, ela não está desenhada como no diagrama de Bode que a gente vai ver. Tá? Eu já explico as características especiais do diagrama de Bode, tá, pessoal? Mas a resposta em frequência para o ômega, esse eixo aqui é o ômega, né? Esse eixo aqui, ó. Né? Então, para ômega zero, eu vou ter uma certa magnitude. Né? E assim que eu vou viajando aqui no ômega, a magnitude vai mudando. E é exatamente isso que é a resposta em frequência. Né? Eu tenho uma curva de magnitude e eu tenho uma curva também de fase. Deixa eu achar aqui o apagador, vou apagar tudo isso. E de acordo com, antes de mostrar a fase, né? De acordo com a função de transferência, eu tenho características distintas aqui de resposta em frequência. Né? Se eu não me engano, esse sistema aqui é para duas raízes reais, em menos 10, se não me falha a memória. Mas essa resposta aqui é para raízes complexas. Ó. Pode ver que o formato da curva vermelha mudou. Ó. Né? Eu estou tornando as raízes mais complexas. Ó. Tá vendo? Estou abrindo elas e trazendo elas perto do eixo real. Né? Percebam como a resposta em frequência muda. Ó. Né? Ao passo que, quando eu tenho raízes literalmente sobre o eixo imaginário, que é o caso, eu tenho dois picos. Por quê? Porque esse circuito, esse sistema, pode até ser um circuito, desculpa, né? Mas esse sistema aqui, ele vai ter um pico na frequência de ressonância dele. Tá? Quando ele vai ter fator de amortecimento nulo. É uma coisa chata de entender, tá, pessoal? Mas eu trouxe esses gráficos aqui para quem quer um pouquinho mais da matemática por trás do significado da resposta em frequência em relação à função de transferência que é transformada de Laplace, digamos assim, do meu sistema, né? Além da curva de magnitude, eu tenho as curvas de fase também, ó, que é literalmente a mesma intersecção. Eu devia ter feito esse plano aqui, né? Né? Aqui é curva de magnitude e curva de fase. Curva de magnitude, curva de fase. Então, pode ver que a intersecção, né, ela gera uma característica também de alteração de fase em função de ômega. E lembre-se de uma coisa, que eu acabei nem falando no início, mas que é importante, né? A resposta em frequência me diz como que o sistema responde a sinais
oscilatórios, senoidais, né? Então, para isso também, eu fiz essa experiência para o pessoal de circuitos. Coincidentemente, a gente está vendo conteúdos muito parecidos. Lembrando que a resposta em frequência do meu sistema é literalmente como ele responde a uma senoide, né? Em resumo. Então, eu vou mudar a câmera aqui, ó, para vocês. Eu fiz um circuitinho na protoboard, um circuito extremamente ridículo, um capacitor em série com resistor, né? Circuito de carga e descarga de capacitor, tá? E eu estou aqui mostrando a tensão no resistor. Tá? Então, pode ver, a entrada, que é essa onda amarela aqui, é a entrada da tensão no meu circuito, e a saída é a onda verde. Então, percebam como a resposta em frequência do meu sistema ela altera a magnitude e a fase em função da frequência. Por quê? Percebam que a amplitude do sinal amarelo não muda. Ó. Tá vendo? A única coisa que eu estou mudando, na verdade, ela diminuiu um pouquinho aqui, né? Mas eu acho que é do meu gerador, que é meio old school. Mas olhem o que acontece com a onda de saída, que é a tensão no resistor. Percebam que, em função da frequência do meu sinal, a magnitude ela é afetada. Ó. Se a frequência aumenta, a magnitude cresce. Deixa eu melhorar aqui. Ó. E se eu diminuo a frequência, a amplitude diminui. Além disso, eu tenho uma alteração visível na fase também. Para alta frequência, o deslocamento entre a fase da entrada e da saída é bem baixinho. Porém, se eu diminuo a frequência, esse deslocamento de fase fica bem evidente. Ó. Tá vendo? Eu até poderia colocar os valores aqui, mas é só mesmo para ilustrar para vocês que os sistemas eles alteram as características de resposta em função da frequência. Tá? Então, o que a gente vai começar a perceber, ou, na verdade, a entender? Que dado, vamos imaginar que eu não sei que circuito que é, nem vocês sabem, né? Vocês não têm tá aqui, ó. Mas vocês não sabem só olhando a característica, né? Só olhando a forma de onda, eu não falei qual circuito é. Porém, eu posso ensaiar a resposta em frequência desse circuito, alterando a frequência e vendo como o circuito se comporta. Por uma frequência bem baixa, pode ver, extremamente baixa, né? É engraçado. A entrada tem uma frequência bem baixa, a saída está zerada. Daí aumentei a frequência da entrada. A saída continua zerada. Então eu posso fazer tipo essa varredura e encontrar uma curva de resposta em frequência do meu sistema. Então, na verdade, a abordagem via resposta em frequência, ela é uma abordagem que favorece a coisa empírica também. Eu não preciso ter a função de transferência para estudar a resposta em frequência. Eu posso literalmente fazer o que eu fiz aqui. Né? Selecionar uma certa quantidade de pontos e graficar, literalmente, conseguir a curva de resposta em frequência de magnitude e de fase de um determinado sistema. Eu posso fazer isso para um sistema elétrico, que é o que eu estou fazendo aqui, tanto quanto posso fazer para o sistema que a gente viu, que eu exemplifiquei na aula passada, que é o sisteminha massa-mola. Né? Eu posso fazer isso para o meu sisteminha térmico. Posso, vocês viram, né, que se eu colocar uma referência oscilatória, eu posso verificar qual que é a característica de resposta em frequência. Porque por uma entrada oscilatória, por uma entrada senoidal, se o sistema é linear, ele vai ter uma saída senoidal também. E aí que vem um parênteses bem grande, né, uma coisa matemática mais complexa que vocês vão ver em outras disciplinas. Se o sistema não é linear, para uma entrada senoidal, eu posso não ter uma saída exatamente igual àquela senoide. Muitas vezes os sistemas não lineares eles geram harmônicas. Por exemplo, o retificador. O retificador entra uma senoide e sai uma onda retificada que é uma série de harmônicas. Isso é uma característica de sistemas não lineares. Então falar que entra um sinal, a saída vai ser exatamente igual à entrada, né? Obviamente
não exatamente porque eu tenho modificações em magnitude e fase, isso é uma característica única dos sistemas lineares. Para sistemas não lineares, o buraco é mais embaixo. Tá? A gente não vai nem estudar esse tipo de sistema. Então, mudando aqui a câmera pela enésima vez, uau! Tá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai começar a entender as características do diagrama de Bode, embora eu não vá abordar com vocês aqui ainda as famílias de curva, curvas de primeira ordem, curvas de segunda. Tá? Então, o objetivo é só entender o que é o diagrama de Bode. E é simples de sumarizar as coisas no quadro. O que é o diagrama de Bode? É uma representação gráfica da resposta em frequência G de J ômega de qualquer sistema. Lembrando que G de J ômega é formado por magnitude e fase. Eu mostrei na aula passada. Se eu substituir o ômega na função, eu vou ter um número complexo. E o número complexo, ele tem duas grandezas, né? Parte real e parte imaginária, ou magnitude e fase. Né? A gente vai optar por questões óbvias, porque na prática a gente está mais interessado em saber amplitude e fase. A gente vai representar módulo da função, em função de ômega, né? E fase da função em função de ômega. Então eu vou ter dois gráficos nos diagramas de Bode. Um gráfico de magnitude e um gráfico de fase. Tá? Só que esse gráfico, como eu expliquei, ele tem certas características. Que características são essas? A primeira e mais interessante é que a abscissa, ou seja, o eixo aqui horizontal, né, o eixo X do meu gráfico, ele está em escala logarítmica. Tá? Ele não está numa escala linear. Já explico o que é uma escala logarítmica que vocês vão entender, tenho certeza absoluta. Né? E outra coisa, né? A magnitude, eu não vou utilizar a magnitude que a gente chama magnitude absoluta. A gente vai usar a magnitude em decibéis. Tá? Porque tudo isso que eu faço, tanto a escala logarítmica quanto a minha magnitude em decibéis, é por conveniência essa representação. É uma representação conveniente. Tu pode fazer a curva de resposta em frequência do meu sistema sem usar diagramas de Bode? Pode. Colocar aqui o eixo linear? Pode. Aqui o valor absoluto? Sim. Tá? Mas traçar os gráficos dessa maneira é muito mais fácil do que fazer na escala linear. Então, traçar o diagrama de Bode é mais rápido e mais fácil do que traçar os gráficos lineares, digamos assim, módulo versus frequência e fase versus frequência. Por quê? Porque tudo aqui vai virar reta, digamos assim. Não reta propriamente dito, mas eu vou poder usar comportamento assintótico. Então, para traçar, vai ser, por exemplo. Eu traço assíntotas primeiro, para depois aproximar o comportamento real dessas curvas. Tá? E essa facilidade, ela acontece devido às características do diagrama de Bode, tá, pessoal? Parece que é mais complicado, mas não, é para simplificar. E eu vou explicar o porquê, essa questão da conveniência do logaritmo. Logarítmico não, né? A conveniência do logaritmo. Ó, pessoal, vocês estão apavorados, apavorados não, vocês já estão atordoados, e eu também, com os dados, né, desse coronavírus. Tá? Então, está aqui, infelizmente, a nossa curva de óbitos. Tá? E essa curva de óbitos, ela está literalmente numa escala linear. Ok? Eu tenho aqui o dia e eu tenho aqui o total de mortes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Descobrir as mortes ali pelo dia 20 é barbada, né? Ó, aqui pelo dia 20 eu venho aqui, eu tenho ali cerca de 18 mil mortes. Que horror. Vamos tentar sair dessa curva aqui.
e vim para essa curva aqui que não é mortes. Tá? Então, se eu quero saber que no dia 20 de maio, olhando no gráfico, né, vamos imaginar que eu não tenho essa facilidade do marcador indicar, né? Mas eu viria aqui, pá, beleza, eu tenho uns 300 mil casos. E daí imagina se eu faço para vocês uma pergunta diferente, né? Eu faço, tá, e dia 11, quantas mortes eu tinha? Perceberam que nesse gráfico é muito ruim de eu ver as mortes no início da pandemia? É fácil de ver agora que a pandemia tem várias mortes. Mas no início, que eu tinha uma quantidade menor, né, devido à própria característica da curva, que é uma exponencial, né, eu não consigo, nesse gráfico, precisar isso. Então, por isso que essas curvas aqui de avanço da pandemia, de aba 4, sempre tem aqui logaritmo. Né? Por quê? Se eu coloco essa curva em logaritmo, o que é bem diferente do que a gente vai fazer no BOD, mas só para vocês entenderem. A escala das mortes, dos casos aqui, ó, ela não é mais linear. O que isso significa? Que se eu avançar uma quantidade aqui no eixo Y, tá? Se eu avançar a mesma quantidade aqui, ó, vou pegar o meu marcador aqui de novo. Né? Nesse gráfico aqui, a distância desse intervalo aqui, ó, de 1 até 100 é 99, né? Se eu pegar de 100 até 10K, vocês perceberam que aqui eu tenho muito mais, um valor muito maior do que eu tinha aqui. Se essa escala fosse linear, esse 10K, ele não seria 10K. Né? Imaginando que a escala parte linear daqui, se eu fosse mais essa quantidade, aqui eu teria que ter 199 mortes. Né? Então percebam que na escala logarítmica, quanto mais eu avanço, maior é o número. Ó. Na verdade, na escala logarítmica, esse intervalo aqui ele representa um aumento, na verdade, é uma potência e não mais uma soma. Né? De 1 até 100 eu tenho 100 vezes. Né? De 100 até 10K, isso aqui na verdade é 100 vezes 100, que dá 10K. A próxima escala aqui que eu tenho nesse gráfico, eu tenho 10K vezes 100. Né? Então, na verdade, eu vou ter sempre um aumento que é o produto, que é uma potência, na verdade, não uma soma. Né? Então, o que acontece? Essa escala logarítmica ela é muito boa para verificar valores que são muito discrepantes. Por exemplo, agora no dia 11 aqui, eu posso ver que eu tinha mais ou menos, não é exatamente 80, tá, pessoal? Vai ser um pouco menos, né? Mas eu posso achar mais fácil os valores. Por quê? Porque essa curva logarítmica ela acabou expandindo os valores pequenos e comprimindo os valores grandes. Então, essa é uma característica que ela é desejável quando eu tenho a resposta em frequência. Né? Não que não se possa fazer por outras, né, na escala linear, que nem eu falei. É literalmente uma questão de conveniência, pessoal, de representação. Né? Então, o que é a escala logarítmica de frequências, que é a primeira coisa que a gente vai abordar na nossa aula? Né? É essa escala em que uma variação no eixo não é mais uma constante, como a gente está acostumado na escala linear. Ela vai evoluir como uma função logarítmica. Eu vou desenhar aqui. Eu, na verdade, poderia usar até a apostila. Esse gráfico aqui está na apostila. Né? Então, a escala logarítmica ela evolui assim. Ó. Né? Aqui é o valor representado e aqui, na verdade, é a escala. Vocês já vão entender. Vocês já vão entender. Respirem aí. Respirem aí. Tá? Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Agora sim. 4.
Tá? E vou chegar, obviamente, em 10 daqui a pouco, né? Mas o que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó. Log de 1 é 0. O log de 2 vai cair em 0,30 e alguma coisa. Deixa eu calcular aqui. Exatamente. Eu e a minha calculadora, que eu sempre não me encontro aqui, né? Ah, não é o logaritmo, é o log. Tá, então log 2. Só para confirmar, é 0,3. O log de 3. 3 não é teu log. 0,47. 0,47. O log de 4. Cadê assim? Cadê aqui? Cadê aqui? 0,6. E assim por diante, tá? Então, uma coisa que vocês têm que entender, ó, para um valor que eu quero representar que varia fixamente, aí, ó, pode ver que esses intervalos aqui são iguais, uma unidade. Tá? O deslocamento aqui no eixo y, ele segue um logaritmo. Ou seja, ele vai diminuindo, ó, quanto maior for o valor aqui. Ó. Tá? Então, valores grandes aqui, eles vão ficando cada vez menorzinhos na escala. O que é a escala? É literalmente a distância entre dois valores. Tá? Então, se eu pegar o valor que eu quero representar, mas escalonar ele utilizando essa escala logarítmica, o meu 1 vai estar aqui. Tá? O 2, vamos supor que o 2 está ali. O 3 ele vai estar mais perto do 2 do que o 2 está do 1. Porque a escala ela vai sendo comprimida, pessoal. Tá? Daí aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 10. Tá? E o que é uma coisa bacana nessa escala? Bem bacana, na verdade. Se eu calculo log de 10, eu tenho 1. Se eu calculo log de 100, eu tenho 2. Significa que aqui eu fui 10 vezes, aqui eu aumentei uma unidade. Então, na verdade, pessoal, variações de produto no eixo aqui do valor que eu quero representar, na verdade, vão representar como se fosse uma escala linear. Que eu gosto de pensar assim, né? Que a escala logarítmica ela é linear nas décadas, nos produtos de frequência e não no que a gente está acostumado a pensar que são deslocamentos fixos, né? Então, o que eu estou querendo resumir para vocês? Que a frequência 100 ela vai estar literalmente na mesma distância que a frequência desta da frequência 1. E percebam agora que se eu for o mesmo espaço aqui, ó, eu já estou na frequência 1K. E eu não preciso me distanciar tanto para chegar no 1 giga, por exemplo. Porque cada vez que eu ando na escala para lá, a escala vai diminuindo. Ou seja, num intervalo igual, eu vou representando cada vez mais frequências. Eu tenho uma compressão das frequências altas e eu tenho uma expansão das frequências abaixo de 1. Por quê, pessoal? Porque se eu calcular o log de 1/2, né, eu vou cair num valor. Se eu calcular o log de 1/4, eu vou cair num valor bem maior. E assim por diante. Então, na verdade, pessoal, a mesma distância que o 10 está do 1, então nessa mesma distância aqui, ó, eu tenho a frequência 0,1. Se eu for mais uma para a esquerda, e eu já vou chamar de década, mais uma década de frequência aqui para a esquerda, eu vou cair na frequência 0,01. E assim por diante. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que entender, a escala logarítmica
comprime as coisas grandes, expande as coisas pequenas, e uma coisa que vocês sempre se confundem, tá? Já estou adiantando aí. Eu nunca vou chegar na frequência zero. Nunca. Deixa eu desligar que isso aqui está me dando nos nervos. Nunca vou chegar na frequência nula aqui. Tá? Porque eu posso... Quanto mais eu andar para a esquerda, maior vai ficar a minha escala. Mais eu vou precisar caminhar, tá? Para um valor cada vez menor. Né? Então, a frequência zero é inalcançável. Ela está lá no menos infinito. Né? Pensando numa escala linear, né, pessoal? E cada subdivisão entre essas décadas de frequência, elas têm essa escala logarítmica aqui dentro. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a frequência 20, aqui eu tenho a frequência 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200, 300, Então, na verdade, ela é uma escala bizarra num primeiro momento, mas a gente acaba se acostumando, acreditem. Né? Se vocês forem observar com muita calma, esse valor aqui, né, seria o zero. O 2, ele estaria em 0,3, mais ou menos. O 3 estaria em 0,47, perto de 0,5. E assim por diante. Percebam que se eu aplicar o log, se eu calcular, literalmente, se eu calcular o log desses valores, eu vou ter uma escala que é linear. Né? Eu vou ficar exatamente com uma escala linear aqui embaixo. Tá? Muito importante já entender isso aqui. Uma delas eu já falei. Se eu tenho do 1 até o 10, essa distância aqui, ela é chamada de uma década. Uma década. Tá? O que é uma década? É uma multiplicação por 10. Tá? Então, uma década de frequência é literalmente quando ômega 2 sobre ômega 1 é igual a 10. Eu tenho uma relação de 10 vezes a frequência. Tá? Então, se eu falar uma década, eu tenho 10. 2 décadas, né, é, na verdade, 10 vezes 10, porque eu tenho que fazer o produto 2 vezes. Então, na verdade, pessoal, para calcular quantas décadas de frequência uma frequência está da outra, a gente usa uma conta bem simples. Ó. 10 na x décadas é igual a ômega 2 sobre ômega 1. Né? Por exemplo, frequências que estão distantes 100 vezes, na verdade, elas estão distantes na escala, a gente chama 2 décadas de frequência. Tá? Então, para calcular o valor em décadas, né, é só trabalhar com logaritmos aqui, né, para ter log na base 10 da relação entre duas frequências quaisquer. Então, por exemplo, de 1 até o 10 eu tenho, obviamente, uma década. De 1 até o 100, por óbvio, eu tenho 2 décadas, tá? Que fique claro. Ah, mas se eu quisesse calcular isso, eu teria que usar essa formuleta aqui, ó. Ah, ou seja, x décadas é igual a log de 100 sobre 1, que vai ficar log de 100, que é 2. Então, é 2 décadas. Essa formuleta aqui ela é mais interessante quando eu não caio em produtos bonitinhos, né? Por exemplo, quantas décadas de frequência, vocês já vão entender o porquê que a gente sempre fala em décadas aqui, quantas décadas de frequência eu tenho da frequência 1 até a frequência 4? Bem fácil. Tu vai colocar, ó, x décadas é igual a log na base 10 de 4 dividido por 1, que é log na base 10 de 4, que eu acho que eu já calculei, né? 0,6. Né? Vai ser impossível, eu não... Tá, até não é que é impossível, mas a gente tem que calcular aqui logaritmos o tempo inteiro nessa parte. Né? Só para confirmar, óbvio, 0,6. Então,
0,6. Então, pode ver que até essa distância faz sentido, ela é 0,6 décadas, né? É 0,6 essa distância, né, no gráfico. Tá? Então, isso aqui é 0,6 décadas. Tá? Então, sempre que eu falar em década, eu estou falando em 10 vezes acima ou abaixo de certa frequência eu estou falando literalmente num intervalo no gráfico aqui. Se eu falar, por exemplo, 30 décadas, né, 30 eu exagerei, 3 décadas, eu estou falando num intervalo desse tamanho aqui no eixo. Não importa aonde eu estou na prática, né? Tá? Além das décadas, quando eu trabalho com frequências, que é uma relação de 10 vezes entre frequências, daí a gente pode falar décadas acima ou décadas abaixo, né? Eu tenho uma outra coisa que vocês têm que entender já, que é oitavas de frequência. E os músicos sabem o que é uma oitava de frequência. Uma oitava de frequência é 2 vezes a frequência. Tá? Se eu falar uma oitava acima, eu tenho 2 vezes a frequência que eu tenho. Uma oitava abaixo, né, eu tenho 2 vezes menos, ou seja, uma divisão por 2. Tá? Então, além de décadas, a gente trabalha muito nessa parte do conteúdo com 2 na x oitavas, que é um produto tantas vezes 2, né, essa é a definição, né, da potência, uma relação de frequências. Né? E no caso aqui, ó, de 0,6 décadas, fica bem fácil de trazer isso para oitavas, né? Porque 4 é uma potência de 2, né? Então, na verdade, uma relação de 4 vezes a frequência, eu estou falando em 2 oitavas, né? Então, cuidado para não confundir com 8, né? Oitava vem realmente das notas, né? Da escala musical, né? Mas é 2 vezes a frequência. Então, por exemplo, se eu tenho uma oitava, na verdade, é esse tamanho aqui, ó. É uma coisa bem menor que década, né? Isso aqui é uma oitava. Então, se eu tenho uma oitava acima da frequência de 0,01, né, eu caio na frequência de 0,02, por óbvio. Uma oitava acima dessa frequência, eu caio na frequência 0,04. Mais uma oitava, 0,08. Então, aqui eu tenho 3 oitavas de frequência. Percebam uma coisa, né? Que a relação entre oitavas e décadas ela não é exata, né? Ela vai cair, vai ser quebrada, né? Uma década é 3 eu não me lembro exatamente. Uma década, vou ter que calcular o log. Isso aí vai ser interessante, né? Se eu quero calcular o número de oitavas, eu tenho que usar um log na base 2. E nem todas as calculadoras têm logs em bases diferentes, né? Mas eu posso usar uma propriedade dos logaritmos. Um log numa base qualquer, de alguma coisa, eu posso usar uma base conhecida. Você se lembra dessa propriedade, né? Eu vou colocar aqui. Se eu tenho log na base A de B, né? Se eu não tenho na calculadora a minha base A, isso aqui eu posso fazer numa base conhecida, ou na base 10 ou na base neperiana, né? Então, logaritmo natural. Eu vou poder fazer log numa base que eu conheço, x qualquer de B, dividido por log na base que eu conheço, na base original. Tá? Então, se eu quiser saber quantas décadas, quantas oitavas é uma década, eu tenho que fazer, na verdade, log 2 de 10. Então, eu posso fazer log da base 10 de 10, dividido por log na base 10 de 2. Né? Então, fica log na base 10 de 10, que é 1,
dividido pelo logaritmo na base 10 de 2. Então, ali, 1 sobre x, que é 3,32. Então, uma década é 3,32 oitavas. Né? É quebrado, vai até... Me parece um irracional. Né? Sei que ficou bem baixo aqui. Mas isso é o que eu tenho, o que eu posso, na verdade, falar. Não tem muito mais o que falar sobre a escala logarítmica, né, pessoal? É uma questão de costume eu trabalhar com décadas, trabalhar com oitavas, né, entender. E eu até dou uma dica aqui, pessoal, para vocês traçarem isso na mão para esboçar os diagramas de Bode, isso é importante, né? Para traçar a escala logarítmica na mão, tu coloca a década, 1 e 10, por exemplo. Né? Como o 2 está em 0,3, né, tu chuta mais ou menos 1/3 aqui. Um pouquinho mais, né? Esse é o 2. E daí, como o 3 está em 0,47, tu pode botar na metade para aproximar, né? Mete no meio aqui, ó. Isso é o 3. E daí tu replica isso, essas distâncias, essas proporções, para as outras escalas, que vai ficar complicado também de desenhar, dependendo do tamanho que vocês desenham, né? Mas só para vocês terem uma noção da escala mesmo. Fechou? Vamos para o próximo quadro, né? Eu vou tirar uma fotinha e o próximo quadro eu vou falar sobre o decibel. E era isso para a aula de hoje, uma aula bem tranquila, como eu prometi. Vai ser mais uma aula de entendimento do que propriamente uma aula de esforço braçal. E eu vou falar agora sobre o decibel. 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 Literalmente, um decibel é um deci, né? O prefixo deci, tipo como se fosse em decímetro. Bel. Bel é a unidade, tá? Mas um decibel é 10 vezes um bel. E o que é um bel? Um bel é uma relação entre potências de sinais. Tá? Vocês devem estar lembrando que potência de sinal é conteúdo de sinais e sistemas, né? Mas enfim. Então, por definição, 1 decibel, eu gosto de escrever XdB, né? Vai ser 10 vezes a relação logarítmica, tudo é log aqui, vocês vão se apavorar, entre a potência de dois sinais, Px2, Px1. Tá? Então, muito importante, tá? O decibel que a gente usa aqui, tá? Ele é uma grandeza relacional. Ele relaciona dois sinais. Não é uma coisa absoluta, é sempre uma relação. Tá? Bem importante isso, né? Lembrar. Então, pessoal, as relações entre sinais, usualmente, tá? A potência, desculpa, de sinais, normalmente é uma grandeza que é proporcional ao quadrado da amplitude do sinal. Um exemplo bem fácil de lembrar é o circuito elétrico, né? Se eu tenho um resistor R e eu tenho aqui uma tensão Vx, CC, ou pode até ser CA, se eu tenho valor eficaz. A potência que eu dissipo nessa resistência é Vx ao quadrado sobre R. Né? É proporcional ao quadrado da amplitude. A própria definição em sinais de potência, né, é, de fato, a amplitude da senoide ao quadrado, se eu pensar em senoides. Né?
Então, o que acontece? Se eu levar esse conceito de amplitude ao quadrado para potência, e eu explico com calma isso na apostila, eu vou ter que, na verdade, essa proporcionalidade aqui, se eu pensar em amplitudes, ela vai ser quadrática, tá? Só para explicar as origens do decibel. Então, eu só vou escrever, óbvio, que Px2 e Px1 são potências de sinais. Né? Como as potências elas são proporcionais ao quadrado das amplitudes, eu posso escrever aqui simples assim, ó, que Px vai ser proporcional a x ao quadrado, onde x é a amplitude do meu sinal. Então, x é amplitude. Tá? Então, o que vai acontecer? Óbvio que vai ter uma grandeza de proporcionalidade aqui, que no caso do resistor é 1 sobre R, né, na tensão. Se for na corrente, vai ser R. Tá? Mas como eu tenho em cima e embaixo, né, o meu sinal, essa grandeza de proporcionalidade vai acabar sendo cancelada. Então, eu não vou deduzir propriamente para vocês isso. Tá? Eu só estou explicando que a potência de sinais é proporcional ao quadrado, né, das amplitudes. Então, eu posso reescrever o decibel em função da amplitude de sinais, e não mais da potência. Lembrando da relação quadrática que a potência tem com a amplitude. Né? E, obviamente, eu posso juntar isso numa potência só, né, porque eu tenho o mesmo expoente em cima e embaixo, e por uma propriedade dos logaritmos, eu posso puxar essa potência para fora. Vocês se lembram que uma das propriedades do logaritmo é que log de A na B, isso aqui é igual a B log de A. Vocês se lembram, né? Eu espero que sim. Ô, professor, eu pensei que eu nunca mais ia usar isso desde o colégio. Infeliz você de escolher engenharia elétrica, rapaz. Não, infeliz não, tu é foda, rapaz. Já falei, engenharia elétrica ou de controle ou computação, qualquer engenharia que tenha que passar por controle. Né? A gente foi premiado aí com a necessidade de trabalhar com logaritmo, trabalhar com número complexo. Daí agora, a tua professora de matemática do colégio está dando risada de ti que falava isso para ela. Que tu não vai precisar dos logaritmos. Não, tu vai precisar. Nem que seja só para me trucidar nessa disciplina. Tá? Em resumo, aplicando aquela propriedade que eu acabei de apagar aqui, o meu decibel, formalmente, né, agora é isso, é a relação de potência. Porém, é conveniente eu expressar ele em termos de amplitude. Né? E vai ser 20 vezes log na base 10 da razão entre as amplitudes de dois sinais. Tá? Isso é bem importante, tá? Bem importante para nós. Por quê? Se eu tenho VO igual a 1 e VI igual a 2 num circuito elétrico, a tensão de entrada tem amplitude 2, tensão de saída tem amplitude 1. Ora, pois, o ganho de tensão desse circuito, né, que o professor Ebershow chama de ganho de tensão, né, AV, é ou não é? Alguém me corrija se eu estiver falando merda, né, mas ele usava AV para mim. É o ganho de tensão. É 1/2. 1/2. Ok? Todo mundo entendeu? Esse ganho aqui a gente vai chamar ganho absoluto. Por quê? Porque ele é literalmente, se fosse tensão, volt por volt. Né? Então é escala absoluta. Se eu quero o ganho desse amplificador, né, que na verdade ele não amplifica, né? Ele está atenuando no caso.
né? Se eu quero o ganho desse amplificador em decibéis, eu preciso aplicar esse conceito aqui em cima. Tá? Então, o meu ganho de tensão em decibéis, ou seja, AV/dB, vai ser 20 vezes log na base 10 de 1/2. Então, percebam uma coisa. Naturalmente, funções de transferência, as respostas em frequência, como a função de transferência é naturalmente a razão entre dois sinais, eu posso aplicar direto isso ao ganho da função, sem precisar me preocupar, porque é naturalmente uma relação de amplitudes, né? Se eu calcular essa porcaria aqui, o log na base 10 de 1/2, vocês vão ver que é um número negativo. Né? 0,5 aqui, vou meter o log, metido log. É 0,3 negativo aproximadamente. Então, quase não entra aqui. Não. Então, o AV/dB é igual a 20 vezes menos 0,3, aproximadamente. Então, esse ganho aqui é de menos 6 decibéis. Uma coisa muito importante, e eu vou aproveitar que o log está desenhado aqui. Ó. Ganhos menores do que 1 geram ganhos negativos em decibéis, por causa do log. Perceberam? Então, se o meu ganho for 1/2, aí, né, o logaritmo deu um negativo, isso vai levar a um ganho em decibéis negativo. Então, uma atenuação é sempre um ganho negativo em dB. Bem interessante isso. Né? Ao passo que, se eu amplifico, se o meu ganho é maior do que 1, né, em decibéis, né, esse ganho vai ser positivo. Se o carinha não fede, não cheira, ou seja, se o meu sistema não amplifica, nem atenua, se a entrada tiver a mesma amplitude da saída, e isso acontece, tem aqui um sisteminha, né? Esse é um sisteminha, de novo, que eu já expliquei para vocês, ó, que para baixa frequência ele tem ganho unitário. Eu posso dizer, o ganho DC desse sistema é 1. Ou o ganho DC desse sistema é 0 dB. Por quê? Porque 20 vezes log de 1 é 0. Tá? Que é no caso aqui que o sistema tem ganho unitário. Lembrando que pelo ganho ser o módulo da função de transferência, né, a razão aqui ela sempre vai ser positiva. Né? Então, eu não vou ter, por exemplo, um ganho de menos 10. Eu posso até escrever, mas aí que vem a mágica do bagulho. Né? Se a minha função tem ganho absoluto menos 10, isso aqui, o módulo é 10. A fase é 180. Tá? Então, o ganho continua sendo só positivo. Né? Lembrem-se que o módulo de um número complexo, e isso aqui eu posso encarar como um número complexo, né, que está no eixo real negativo, o módulo do número complexo é sempre um número positivo. Né? Por quê? Porque é raiz da parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado. Né? Tá? Então, eu não vou cair num log negativo, porque na verdade um log negativo é complexo. Não vamos entrar nesse detalhe. Tá, pessoal? Entenderam a escala decibel? Ela é diferente, de novo, é uma coisa que eu tenho que me acostumar. E outra coisa, quanto maior o ganho em dB, tipo assim, o ganho absoluto é muito maior. Vou dar um exemplo. O ganho em dB de 20 dB significa que o sinal de saída tem 10 vezes a amplitude do sinal de entrada. Um ganho de 40 dB, então eu adicionei mais 20 dB, né?
Na verdade, em absoluto, isso o ganho é 100 vezes. Eu multipliquei. Então, a escala desse... que não é uma escala, tá, pessoal? Mas o decibel, ele, por ser um logaritmo, tem essa mesma característica. Quanto maior o valor em dB, muito maior vai ser o valor na escala absoluta. Tá? Vai ser muito maior a atenuação ou muito maior a amplificação. Tá? Por exemplo, 60 dB, eu só adicionei mais 20. Tá? Se eu calcular a escala, se eu calcular o ganho absoluto para 60 dB, eu vou verificar que é 1000 vezes. 80 dB, 10.000. 100 dB, 100.000. 120 dB, 1 milhão, e assim por diante. Vou colocar uma tabelinha aqui com alguns valores em decibel que eu acho muito importante. Mas antes de colocar isso, deixa eu só retomar aqui, ó, para vocês. O ganho em decibel é 20 vezes log na base 10 do ganho absoluto. Eu até posso pensar, mas lembrem-se que o ganho absoluto já é por si só uma razão entre amplitudes, né? Tá? Agora, então aqui eu ganho absoluto e aqui eu ganho em dB. Né? Se por acaso eu tenho o ganho em dB e quero o ganho, o ganho em valores absolutos, é bem fácil, né? Eu pego e divido aqui por 20, né? E depois elevo os dois lados à base 10. E eu vou ficar, ó, que o ganho absoluto é igual a 10 na xdB dividido por 20. Então, aqui é quando eu quero dB, e aqui é quando eu quero ganho absoluto, sendo que eu tenho o ganho em decibel. Né? Então, alguns valores importantes, né? E vocês vão ver que com eles eu consigo fazer muita coisa. A gente já sabe que log na base 10 de 2 é igual a 0,3, né? Aproximado, na prática 0,301, alguma coisa assim. Né? E, obviamente, log na base 10 de 10 é 1. Capite? O que acontece agora? Vamos imaginar que eu queira, vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, que eu queira o log de 5. Tá? Sempre que eu escrever log, vai ser na base 10, tá? Porque daí eu não preciso escrever 10 assim, né? Como é que eu posso escrever o número 5 usando 10 e 2? Eu posso dizer que isso aqui é 10 dividido por 2, não posso? E daí eu posso usar uma propriedade do logaritmo que me diz que o log de 5 é log de 10 menos log de 2. Filha da puta. Ou seja, log de 5 é igual a 0,7. Outra coisa que vocês têm que lembrar, né? Eu preciso saber na prática esses dois carinhas aqui. Tá? Decora. Os outros pode calcular com a calculadora, ok? Mas saber fazer isso vai ajudar muito. Ter essa prática nessas propriedades de logaritmo vai ajudar depois a eu traçar os gráficos num piscar de olhos. Vocês vão... Acreditem quando eu falo. Então, pessoal, por exemplo, se eu tenho log de 1/2, pô, eu posso pensar que log de 1/2 é log de 2 na menos 1. Então, é log de 2 na menos 1. Então, isso aqui, na real, é menos log de 2, que é menos 0,3.
E eu prometo que é a última. Se eu quero log de 1 sobre raiz de 2. Poxa, log de 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que eu pensar no quê? Nesse carinha aqui com a raiz, ou seja, é 1/2, não meio. É 1/2, não meio. Viu bacana? Então, na verdade, eu posso escrever isso como log de 1/2 na 1/2. Que eu posso usar de novo essa propriedade e pipocar para fora 1/2 para escrever que esse carinha aqui, na prática, é o log de 2 dividido por 2. Né? Em resumo. Né? Então, esse carinha aqui é menos 0,3 dividido por 2. Essas são as propriedades que eu julgo importante vocês saberem aqui. Por quê? Eu quero que vocês, até a aula que vem, preencham para mim essa tabelinha que eu vou colocar aqui, tá? No último quadro. Eu não queria usar mais um quadro, mas vou ter que usar. Vocês vão ter que preencher ela sem usar a calculadora. Assim, eu não vou olhar, né? Mas a consciência de vocês, ela é, de fato, a coisa mais onisciente e onipresente. Então, aqui eu vou colocar xdB. Então, eu quero que vocês calculem o ganho de 1 centésimo. Quanto dB vai ser? 1/20, 1/10, 1/2, 1/2. Eu quero também o ganho de 1, vocês já sabem. Raiz de 2. Eu quero também 8. Eu vou querer 10. Vou querer aqui também 50, só para complicar um pouco. 100. 200. Só usando esses logaritmos aqui, ó, dá para fazer. Por exemplo, esse aqui eu vou preencher porque eu sou parceiro de vocês. Tá? Se eu calcular 20 vezes log na base 10 de 1, porra, log na base 10 de 1 é 0. Então vai ser 0. Tá? Raiz de 2, né, é 2 na 1/2. Então vai ser 20 vezes log de 2 sobre 2. Log de 2 é 3. 0,3, né? Então 20 vezes 0,3, 6 dB dividido por 2. Esse carinha é um ganho de 3 decibéis. 3 dB, pessoal. Guardem 3 dB, ele é importante para nós. Depois eu explico, mais tarde eu explico. Tá? 20 vezes log de 10, obviamente, já está ali, vai dar 20. 20 dB. Nem precisaria do dB, né, pessoal? Mas enfim. 50, eu posso fazer pensando no 100 dividido por 2, que eu já sei. Ou posso pegar no 10, não, é isso aí, vai ser 100 dividido por 2. Né, 50, é. Mas eu quero que vocês preencham aí essa tabela até a aula que vem, tá bom? Só para vocês entenderem. Tá? E daí vocês botem aqui um valor maior. Aí tá bom, aí tá bom. Chega, tô indeciso hoje. Beleza, pessoal? Aula que vem a gente vai começar a desenhar as curvas de resposta em frequência. Se vocês tiverem tempo, deem uma lida na apostila sobre resposta em frequência e já comecem a ler também as curvas de resposta em frequência. Beleza, então? Pessoal, até a próxima. Aquele abraço.